Olá, como vai? Aqui Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, para mais uma live na jornada do lucro da tua farmácia. Hoje eu vou falar da armadilha que dono de farmácia cai sem querer, que é a armadilha do Denorex. Parece, mas não é. O que é essa armadilha, Rodrigo, do Denorex? Você vai conhecer hoje. Quem é mais novo não vai lembrar. No Brasil, na década de 80, lançaram um shampoo chamava Denorex. E a propaganda dele é assim, parece remédio, mas não é. E aí tudo que parecia, mas não era, ficou apelidado na época de... O pessoal apelidava de Denorex, né? Então, hoje eu vou falar de algumas coisas que parecem, mas não são. Como, por exemplo, ontem me perguntaram, Rodrigo, não é melhor pagar à vista na farmácia ou pagar tudo dentro de um mês? Parece ser melhor para a tua farmácia, mas não é. E eu vou falar por que não é. Então existem muitas coisas que parecem e não são, né? Que seria o Denorex. Uma das coisas seria isso, de achar que se eu ampliar aqui a minha variedade, se eu ampliar o meu mix, se eu aumentar a minha farmácia aqui, isso vai ser vantagem. Quando que ontem eu até mostrei que tem casos de clientes nossos que faturam 500 mil e dá 100 mil de lucro à farmácia, e outros clientes que faturam 1,5 milhão e tem 100 mil de lucro. Para dar 100 mil de lucro é suado, entendeu? Então essa estrutura aqui muito mais enxuta, muito mais lucrativa, com investimento muito menor de estoques, ela dá muito mais lucro em percentual da venda, vamos dizer assim, né, do que a outra. Então, para quem olha de fora, fala, nossa, aquela farmácia ali é bem melhor, ela é grandona, ela é bonita, né? Ela é grande. E aí, na hora que você olha ali quanto de grana foi investido e quanto de grana que volta, né, todos os meses, em quanto tempo volta o dinheiro que foi investido, aquela estrutura ali mais enxuta, num formato mais adequado à realidade atual, porque ele está pensando em giro dos estoques, ele está ali com um ciclo financeiro, que eu vou explicar um pouco para vocês hoje, bem curto em dias, que é o tempo que você tem que bancar a tua operação. E com isso a necessidade de capital de giro da farmácia é muito menor também, porque ela é influenciada por esse ciclo financeiro. Então, da onde que eu tirei isso, né? Há 15 anos atrás, a minha família montou um negócio novo, entrou de sócio num negócio novo e me chamou para eu cuidar da parte de marketing desse negócio. E em pouco tempo, menos de 2 meses, esse negócio já estava faturando em dinheiro de hoje, sei lá, algo em torno de uns 5 milhões hoje, se a gente for ver, pelo que era o salário mínimo na época e que é o salário mínimo hoje, uns 5 milhões por mês. E foi onde eu aprendi o que eu vou falar para vocês hoje. Foi onde eu aprendi na porrada o que é ciclo financeiro e a importância de um ciclo financeiro. Porque esse negócio vendia 5 milhões e era uma distribuidora que atendia 2 estados e atendia até um pedacinho de um terceiro estado, que eu, na área de marketing, montei uma rede de representantes junto com a área comercial e rapidamente a gente alcançou esse faturamento aí mensal, de mais ou menos uns 5 milhões por mês em dinheiro de hoje, né? Só que aí começaram a roubar cargas dessa distribuidora. No primeiro mês roubaram 2 cargas, duas cargas que a entrega era feita com carros próprios, não utilizava transportadora, nem correios, nem nada, eram carros próprios. E aí roubaram duas no mesmo mês, assim, foi um prejuízo absurdo, que roubaram produto, roubaram carro. E minha família estava acostumada com farmácia e falou assim, opa, calma aí, esse negócio aqui é problemático. E aí meu irmão mais novo, cuidava da parte financeira, tomou algumas decisões junto com todo mundo ali que fazia parte ali da gestão, da diretoria, e nós decidimos parar com as entregas e colocar a entrega via correios. O pagamento era feito pelos clientes no cheque e esse era um negócio que dava aí de 8 a 10% líquido de lucro, assim, uns 8 a 10% líquido. E todo mês eles distribuíam o lucro. Então, assim, era um negócio que conseguia ver o dinheiro, né? Porque tudo que vendia no cheque. O cheque era transformado em dinheiro através de descontos e pagava o fornecedor com 28 dias. Então era tranquilo, você girava ali tudo tranquilamente, a questão da empresa, né? Você tinha fluxo ali de dinheiro entrando antes de sair. E aí, quando roubaram as cargas, a intenção da família foi, calma aí, vamos terceirizar a entrega, porque aí a gente evita o roubo, a gente economiza nos carros e vai ficar tudo perfeito. Só que aí
no que botou as entregas, ela vendia 30, 60, 90 no cheque, começou a vender 30, 60 no boleto. Só que boleto, como era uma empresa nova, os bancos na época não davam limite para descontar os boletos. Só que pagava o fornecedor com 28 dias. Então, quanto mais essa distribuidora vendia, mais faltava dinheiro no caixa. Então, aquela sensação da empresa que dava um lucro absurdo, N vezes o que as farmácias da minha família vendiam naquele ano, 15 anos atrás. Só que a gente não via dinheiro, entendeu? O dinheiro ele saía antes de entrar. Aí que depois eu fui fazer a continha, cheguei pro meu pai e falei, olha, precisa de no mínimo aqui tanto de dinheiro de caixa para poder segurar essa operação com essa venda aqui. Se a venda aumentar, tem que ser mais. Tem que ter mais dinheiro em caixa. Porque a gente tinha que pagar o fornecedor antes do que o dinheiro ia entrar. Porque eu não conseguia descontar os boletos na época, porque os bancos não davam limite para empresas pequenas. Não os bancos que a empresa trabalhava, né? Então, assim, eu aprendi na porrada, porque logo depois minha família chegou para essa grande marca internacional, e a gente era um dos melhores distribuidores do país dessa marca, chegou e falou assim, ó, queremos acabar com o nosso contrato que nós temos com vocês. E era um negócio que tinha um faturamento muito bom, tinha uma lucratividade no papel muito boa, só que o dinheiro, por causa do ciclo financeiro, saía antes de entrar. Então, quanto mais vendia essa empresa, mais apertava o caixa. Então, mesmo ela dando lucro no papel de 8 a 10%, esse dinheiro ele nunca aparecia na conta. Então, foi ali que eu aprendi sobre o que eu vou falar para você hoje, entendeu? Um negócio que a gente teve que sair fora, um negócio lucrativo, que tinha um potencial de crescimento muito grande, que a gente distribuía para 2, 3 estados quase, e que estava só no começo, faturando aí um dinheiro de hoje, uns 5 milhões por mês. Só que por não conhecer disso, que eu vou falar para você hoje, a gente tomou algumas decisões, e nessas decisões a gente não tinha calculado esse negócio do ciclo financeiro, que é o tempo que o dinheiro demora para entrar dentro da empresa ou o tempo que você tem que bancar a operação. E muitas farmácias, elas acabam cometendo esse erro, entendeu? Eu lembro muito bem quando em 2015 a gente começou a implementar esse método do Desafio Gás nas farmácias da minha família, e aí juntou lá primeiro 1 milhão de caixa, e aí meu irmão falou comigo, agora nós vamos começar a pagar à vista para ganhar desconto. Aí eu fiz a conta para ele e falei, beleza, você precisa ter 2 milhões para começar a comprar à vista e para segurar essa vendinha que tá aí, tá? Se a venda aumentar, precisa de mais grana. Porque ninguém nunca, às vezes, chegou para você e falou isso, entendeu? Do que eu tô falando aqui agora. Porque parece que é simplesmente a gente conseguir o mesmo prazo que a gente dá ao cliente, você metade da tua venda é à vista e a outra metade com 30 dias, você acha assim que o teu prazo de recebimento é 15 dias. Então aí você conseguir 15 dias do teu fornecedor, tá tranquilo. Só que esqueceram de falar com você que existe um outro indicador aí, que é o prazo médio de estoques, em quanto tempo o teu estoque está girando, que você tem que bancar também. E aí, quanto maior esse ciclo financeiro, maior a tua necessidade de capital de giro. Porque calcula-se a necessidade de capital de giro ou pelos custos totais da farmácia, diários, né? Você pega o custo mensal, divide por 30 e multiplica pelo ciclo financeiro, ou você pega as vendas diárias, que eu prefiro, e multiplica pelo ciclo financeiro. Então, o ciclo financeiro é o quê? Prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento, mais o prazo médio de estoque. Aí dá o ciclo financeiro. E quanto maior esse danado, mais o teu dinheiro está correndo lá na frente. Entendeu? Quanto maior ele, mais o dinheiro está correndo lá na frente. Então, se for você pagar à vista, o teu prazo médio de pagamento, que é a única coisa que ajuda a equilibrar esse ciclo financeiro, ele vai para zero. Aí você vai ter que bancar o prazo que você dá ao cliente e bancar ainda o teu prazo médio de estoque. Aí, quanto mais você vende, fica aí um descasamento aí de grana que vai sendo perdido ao longo do tempo, ou que você deixa de fazer de lucro na conta, ou que você deixa de aí ver aparecer, né, inteiro para você, e fica um descompensamento aí entre vendas, recebimentos, as compras e os pagamentos de fornecedores no mês. Então imagina, você está crescendo vendas e aí está saindo dinheiro antes do dinheiro entrar. Quanto mais você vende, mais sai dinheiro antes de entrar. E fica um negócio encavalado, entendeu? Um negócio que você não cresce. Assim você é difícil crescer, é como se estivesse correndo com uma bigorna amarrada no teu pé. Ou aqueles presidiários, entendeu? Isso eu aprendi na porrada, né?
como te falei. E há mais ou menos 7 anos atrás, eu tenho uma consultoria em Portugal, de franquia, a gente estava atendendo uma grande rede na época lá, eu fui numa reunião com o meu sócio e um membro lá da equipe. Eles estavam atendendo lá uma grande empresa que faturava aí uns 8 a 10 bilhões de euros por ano, e eles estavam formatando uma loja nova, um conceito novo de loja. E aí eu relembrei daquilo, do ciclo financeiro. Entendeu? Eles estavam fazendo uma conta de giro tão rápido de produtos para que o investimento para montar uma loja fosse muito menor do que seria normalmente, entendeu? Então, a estrutura da loja era menor, o giro dos estoques era maior, para poder evitar o quê? Poxa, 1 milhão de euros para 2 milhões de euros para montar uma loja faz uma diferença muito grande de tempo de retorno, de rentabilidade. E os donos de farmácias, às vezes, não fazem essa conta. Na área de franquias, a gente faz muito essa conta de prazo de retorno, né? Payback do investimento ali. Se eu botei 240 mil, volta 240 mil em 12 meses ou 15 meses, em quanto tempo volta esse dinheiro? E a maioria dos donos de farmácia não fazem essa conta, né? E aí, poxa, só que isso implica muito. Se você tem um modelinho enxuto, que você consegue ter um ciclo de financeiro muito perto de zero ou negativo, a necessidade de capital de giro, ela é negativa, ou não tem necessidade de capital de giro, que é o dinheiro para bancar a operação. E aí o que você consegue? Você consegue abrir muito mais lojas, não tendo que bancar, por exemplo, o estoque. Então, na hora que você abre uma farmácia, o estoque tem um peso enorme no investimento. Quando você consegue controlar esse ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro em função disso, você, monta um monte de farmácia sem ter o impacto de tomar um murro no estômago na hora que tem que pagar o estoque. Então, você abrir 10 lojas, se tiver que pagar aí 300 mil de estoque cada um, é 3 milhões de reais. Agora, se você evitar pagar 3 milhões de reais, você consegue montar as 10 e ter esse dinheiro ainda de caixa. E aí você tem mais fôlego para injetar ali para essa farmácia se desenvolver e crescer. Mas por que as pessoas, elas pensam, por exemplo, quem tem farmácia aí de 200 mil, de 300 mil, 400, 500, 700, 1 milhão por mês de venda, se você tem uma rede que fatura aí 5 milhões por mês, ou 10 milhões por mês, ou até 20 milhões por mês, por que ficam, às vezes, querendo pagar à vista, né? Um produto, ou pagar com menos prazo, um medicamento? Porque na nossa cabeça, a gente tem o chip do movimento, que é conseguir mais venda, né? Sempre mais vendas. A gente tem o chip também do lucro em percentual. Então, quando a gente ganha um desconto na compra à vista, a gente acha que esse desconto ele foi vantajoso, né? Só que aí é o grande problema, né? Se esse dinheiro não aparece na conta inteiro, esse lucro que você ganhou aí em percentual, não adiantou nada, entendeu? E se você está pressionando o ciclo financeiro em função disso, você vai usar a tua necessidade de capital de giro aumenta quando aumenta a venda, né? Então, ou você vai ter que pegar dinheiro fora, fazer descontos, captar recursos fora para o capital de giro, ou você vai usar dinheiro do caixa lá para bancar esse crescimento, porque o dinheiro está saindo antes de entrar. Agora, essa live de hoje é para você tome conta disso, não é para que você ache que só de estar escutando eu falar, você já resolveu o problema. Por quê? Nossas mentorias são de 6 meses, 12 meses, justamente para atuar de maneira a reduzir esse ciclo financeiro, atuando nas 3 pontas: prazo médio de recebimento, prazo médio de estoques e prazo médio de pagamento, porque é uma coisa que você tem que ir afinando. Não dá para dar uma porrada e querer mudar de uma hora para outra, que você não consegue chegar no fornecedor e pedir um prazo lá, ele vai assustar. Você não consegue reduzir os estoques da noite para o dia. Você também não consegue, sem pagar um preço, reduzir o prazo médio de recebimento numa porrada. Então existe um método para isso que a gente desenvolveu ao longo do tempo, porque minha família tem farmácia há 33 anos, já ajudei aí mais de 1.353 empresas em 20 anos, e todos os segmentos é a mesma coisa. É a mesma coisa, desde que você compra um produto e venda, ou fabrica um produto ou venda, você vai ter ciclo financeiro, ou que você preste serviço, você vai ter essa questão do ciclo financeiro. Não importa se você aí tem uma farmácia ou se você tem um outro negócio, é a mesma coisa, entendeu? Então você precisa, primeira coisa, verificar que existe uma armadilha chamada Denorex, que o sistema vende pra gente, parece, mas não é. Parece que é a melhor solução, mas não é. Infelizmente, não é. Porque isso que eu tô falando com você
No Brasil, na área de franquias, como a gente tem uma consultoria de franquia lá na Europa, sou sócio de uma consultoria lá, a gente estuda muito a área de franquia. E você deveria pensar a tua farmácia como se fosse uma franquia. Se eu estou montando essa farmácia aqui, eu botei 300 mil, esses 300 mil tem que voltar em 12 meses, estourando aí 15 meses, 2 anos, num prazo muito ruim de retorno. E esse retorno é o quê? O dinheiro líquido tá para você na tua conta lá disponível. E no Brasil, nesses últimos 10 anos, devem ter fechado em mais de 1.000 marcas de franquia. A minoria das marcas de franquia se preocuparam em fazer isso que eu tô falando com você, de fazer o empresário ganhar dinheiro. Se o ciclo financeiro dele é longo, se as marcas de franquia estão empurrando produto, o franqueado é quase que um ponto de venda exclusivo que tem que receber produto compulsoriamente, o estoque tá fazendo assim, ó, cada variedade que entra, ele faz assim, ele vai aumentando aí o prazo médio de estoque, né? E pouquíssimas marcas que eu tive o prazer de conhecer e conversar e atender, né? Há 10 anos atrás, 7 anos atrás, a gente viu que já estava começando a pensar isso. Se o prazo de estoque ultrapassar X dias, o franqueado começa a não ganhar dinheiro, o empresário começa a não ganhar dinheiro, e aí ou ele fecha ou ele desanima. Ou ele quebra ou ele desanima. Quando que pouquíssima gente se fala aqui no Brasil disso. As grandes redes de farmácias estão começando a se preocupar com isso agora. As grandonas. Então, assim, o que você está escutando aqui talvez seja muito novo para você. Você pode achar que eu sou um louco falando, mas faz a conta, então. Faz a conta nos últimos 12 meses, quanto que a tua farmácia deu de lucro lá no sistema, faturamento, custo da mercadoria vendida e não pagamento do fornecedor, tá? E despesas totais, sem os fornecedores. E ver quanto que ela deu de lucro lá no sistema, no papel que eu falo. E multiplica pelo número de meses, por 9 meses aí. Calcula esses 9 meses aí de janeiro a setembro, quanto que ela deu de lucro lá no sistema, ou no papel, como eu chamo. E vê se você fez esse lucro aparecer inteiro na tua conta para você. Vê se você fez. Eu duvido. Se você tiver com um ciclo financeiro longo, eu duvido que você fez o dinheiro inteiro. Porque se sua venda cresceu, você ficou com um descasamento aí em função dessa necessidade de capital de giro que aumentou e você teve que utilizar do teu recurso próprio, do teu lucro para bancar a operação. Aí todo mundo fala que isso é normal. Ah, o dinheiro ficou pro giro, Rodrigo. Isso é normal. Normal? Se existe uma forma de você fazer o teu lucro inteiro aparecer todos os meses, mesmo você crescendo venda, você gostaria de saber? Então assim, quem fala que é normal é porque ou não sabe, ou está muito enganado, ou porque nunca viu um jeito, né? Então tá perdoado. Mas eu te falo que a gente aplica aqui há mais de 5 anos esse método, em centenas de empresas, já geramos bilhões em vendas para o mercado, e assim, a venda vem crescendo nos últimos anos, e a empresa fazendo o máximo de caixa que pode fazer. Às vezes conseguindo gerar até mais caixa do que dava de lucro lá no sistema. Porque entendemos isso. Então não adianta lucro no papel. Lucro no papel é um potencial lucro. Se o lucro não é realizado, não aparece na tua conta inteiro, ele ainda não vale. Então essa é a armadilha do Denorex, né? Parece, mas não é. Uma coisa que parece tão normal, né? Muito melhor eu pagar aqui. Mas por que as pessoas, até anotei aqui, né? Por que as pessoas, elas acham que é melhor pagar, né? À vista, né? Vou colocar aqui algumas coisinhas que eu anotei aqui. A primeira coisa que, na minha visão, aí, conversando com 5 a 10 donos de farmácia todos os dias, né, que eu identifiquei, é que as pessoas têm medo de faltar dinheiro. Assim, Rodrigo, e se faltar dinheiro lá na frente? Então, muito dono de farmácia pega e antecipa o pagamento de 15 dias para frente quando sobra um dinheirinho, porque fica com medo de faltar, entendeu? Essa é uma das coisas que a gente viu aí ao longo dos anos. Que ele ainda não tem um método para controlar a farmácia dele e ter na mão dele. E aí ele pode ter uma visão aí da farmácia de meses à frente, e ele sabe que ela tá controladinha na mão dele, não vai faltar dinheiro, entendeu? Segunda coisa, tem o medo de quebrar, aí, de poder, se eu comprar com prazo, eu posso não ter dinheiro a pagar lá, o empresário pode ter passado por algum problema financeiro, ou viu alguém que passou na tua família e tal, e ele fica com aquilo, fala, opa, eu não vou comprar a prazo não, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro lá na frente. E aí ele prefere pagar à vista, porque ele sabe que tem um dinheiro ali. Mas o medo não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? O medo é uma coisa importante, você tem que ter, senão não existiria o medo, mas você tem que procurar um jeito de controlar esse medo, usar esse medo a teu favor, e não deixar que ele te vença e te impeça de desenvolver e crescer. E existe formas de você hoje ter uma visão da tua farmácia, no pior cenário, para 30, 60, 90, 120 dias à frente, e você controlar a tua farmácia na tua mão,
você saber exatamente quanto que você pode pagar por mês, quanto você pode comprar, uma forma de controlar isso, entendeu? De maneira que você fique tranquilo, você fique com o dinheiro lá na conta, tá lá quietinho, lá rendendo um cadinho ainda, que é pouco, mas você não precisa se afobar de querer, né, o tempo inteiro tá ali antecipando ali os pagamentos, porque com medo de faltar lá na frente, né? E uma outra coisa que eu escrevi também é ter mais lucro, né? As pessoas que acham que vão ter mais lucro, eu já citei isso também, né? Elas acham que vão ter mais lucro comprando à vista, mas assim, ter mais lucro, o lucro só vale na hora que aparece na tua conta. Então, se ele não está aparecendo inteiro, ou se você está pressionando a tua necessidade de capital de giro, então, em função disso, de estar conseguindo um prazo menor, né? Tá querendo pagar à vista e tal, esse lucro também não vai aparecer. Então, ou pelo ganho, duas coisas que te movem: o medo, a dor, ou aquele negócio, se alguém falar com você, você tá perdendo, aí você vai, né? Você vai, né? Você pula em cima. Se alguém falar assim, você vai ganhar isso aqui, aí você pula também em cima. Então, a gente tem que controlar. Se a gente sabe que as duas coisas que movem o ser humano é a dor e o prazer, a gente tem que controlar isso pra gente não ser manipulado, entendeu? E chega alguém para você e fala, ó, se você comprar tanto, você vai ganhar. Aí você vai, Ou se falar assim, ó, se você não comprar essa semana, você vai perder. Aí você vai lá e, Se você comprar à vista, você ganha tanto. Tá, mas começa a fazer essa conta que eu te falei. Se você tá crescendo, é impossível que a tua farmácia esteja gerando o tanto de caixa que ela poderia. E gerar caixa é o quê? Pô, se ela dá de lucro lá 480 mil por mês, ou 500 mil por mês, ou 600 mil por mês, é esse dinheiro ter aparecido lá nas contas do banco, 600 mil todos os meses. Se não está aparecendo, é que você está perdendo dinheiro. Você já está caindo nessa armadilha do Denorex, que parece, mas não é. E mesmo que você tenha uma farmácia aí de 10 milhões de vendas por mês, 20 milhões de vendas por mês, uma rede pequena, isso aí não está acontecendo só nos pequenos, porque eu já vi gente grandona aí, parruda, de bilhão de venda ano, que o cara foi vendido a preço de banana, porque fez uma cagada na hora de olhar assim, não, eu tô pagando juros aqui, deixa eu tentar reduzir esse jurinho que eu tô pagando aqui, e comprometeu o fluxo de caixa da empresa. A empresa foi vendida aí por preço de banana no mercado. Empresa de bilhão ano de faturamento. Então, se você tem uma farmácia pequena, uma rede pequena de 10, 20, 30 lojas, não ligue. Se isso está acontecendo com você está perdoado, porque tem gente parruda que ainda não sabia disso. Também está perdoado, porque às vezes não sabia, né? Eu aprendi há muito tempo que a gente teve que matar um negócio muito bom lá quando ele estava nascendo por causa desse negócio chamado ciclo financeiro, né? E a gente ainda não sabia, e aí eu tive que aprender na prática. E se a gente não controlar esse ciclo financeiro, não importa o tamanho do negócio, quanto mais você vender, mais pressiona a necessidade de capital de giro, de dinheiro para bancar a operação. E aí é um crescimento como se tivesse correndo com uma bigorna amarrada num pé. Ninguém quer crescer assim, né? O esforço é tremendo e o resultado você não vê inteiro e deixa ali milhões de reais ao longo dos anos. Tem empresa perdendo mais de 1 milhão por ano aí, tranquilo. Farmácia aí de 4, 5 milhões de faturamento por mês, estão perdendo mais de 1 milhão por ano por causa disso. E aí eu te convido, acessa aprenda.com, clica lá no link que tem sessão gratuita, agenda uma sessão gratuita, que alguém da minha equipe ou eu vou te chamar naquele horário que você marcar para conversar por 50 minutos para você, beleza? Combinado? Aqui é o Rodrigo Ramos, seu lucro. Essa foi a armadilha de hoje, a armadilha do Denorex. Parece, mas não é. Que os donos de farmácia estão caindo sem querer e eu, senhor lucro, tive que vir aqui falar para você. Porque só um amigo faz isso. Todo mundo fala, Rodrigo, sua família tem farmácia, para que você conta todos os segredos para os outros? Porque minha meta é ajudar 1000 farmácias nesse ano, dentro dos nossos programas. E quanto mais dinheiro vocês deixarem de perder, mais desenvolvimento tem no nosso país. É nisso que eu acredito. Então, manda ver. Te espero do lado de cá.